No vídeo anterior falámos sobre a utilização ou os cuidados que devemos ter com a utilização de operadores de comparação. Um outro aspecto que por vezes também é, utilizado de uma forma incorreta são alguns aspectos relacionados com as instruções condicionais. As instruções condicionais, à semelhança dos operadores de comparação, são uma presença constante no nosso código de programação. E quando nós estamos a executar um script, vai quase certeza absoluta, na maior parte dos casos, existir pelo menos um if, ou um switch, ou um for each, ou um ciclo, etc. Nós aqui não vamos falar de ciclos neste vídeo, vamos falar apenas de alguns aspectos pontuais relacionados com a forma como nós devemos corretamente escrever instruções condicionais que vão depois definir de que forma é que o nosso código vai continuar a ser executado. De uma forma muito rápida, vou aqui relembrar como é que o PHP usa a instrução if. A instrução if é uma das instruções mais utilizadas provavelmente no código de programação, porque ela permite definir a condição, isto é, definir a forma como o nosso código é executado, quais são as partes do código que deverão ser executadas e outras que não deverão ser. Por exemplo, se eu tiver aqui a variável a é igual a João, eu posso tentar saber se a variável a é igual a João ou não, utilizando uma expressão if. Então, para isso eu escrevo if, entre parênteses, eu vou aqui abrir um espaço para melhor leitura, if a igual a João, o que vai acontecer então é o seguinte, eu vou executar esta porção de código. Normalmente é acrescentada a esta instrução if uma instrução else. E aqui é que surgem às vezes algumas confusões. Eu vou colocar aqui o else ali assim, o que significa que se a condição verificada aqui for verdadeira, e é, nós sabemos que é, o que vai acontecer é echo verdadeiro. Okay? Caso contrário, e isso é o que determina o else, isto é, caso contrário, isto é, se esta condição não for verdadeira, else vai fazer false. E até aqui tudo tranquilo, portanto, se nós formos agora executar aqui, nós vamos verificar que o resultado é verdadeiro e, portanto, todo o código que estiver aqui inserido neste bloco será executado. No entanto, a questão da utilização do if e do else não está aqui muito explanada, isto é, o problema não está aqui. O problema é, por exemplo, quando às vezes nós utilizamos isto dentro de uma função que retorna valores. Vamos imaginar a seguinte função. Nós tínhamos aqui uma function teste e esta função vai testar o valor de uma determinada variável. Por exemplo, vamos imaginar que ela vai testar se uma variável é do tipo inteira. Ok? Então nós vamos ter que passar para aqui a variável. Neste caso vamos colocar aqui o valor. Ok? Seja o que for. E o que nós vamos verificar então aqui nesta função é o seguinte. Verifica se a variável... exatamente, se a variável é do tipo string. Ok? Vai fazer isto, que é uma função muito simples. Portanto, o que é que ela vai aqui verificar? If getType, e neste caso o valor, for igual a string, vamos tentar desta forma, ok? O que é que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer aqui um return true. O que é que isto significa? Sim, se ela for do tipo string, retorna o valor verdade. E normalmente o que é feito é o seguinte, else return false. Caso contrário, return false. Ora, nós estamos aqui a duplicar código, eu já vou explicar o porquê. Vamos aqui verificar se de facto é ou não é o valor, uma variável string. Então vamos colocar aqui uma variável, ok, a é igual a 10, ou melhor, vamos colocar aqui João. Vamos fazer desta forma. Echo, ok, e o que é que nós vamos tentar fazer aqui no echo? Teste valor. Okay? E vamos ver o que é que vai acontecer aqui com este
com este código. Vamos aqui verificar. Okay, ele diz que há aqui um erro no return, na linha 9. Ok, vamos verificar o que é que se passou aqui na linha 9. Ele tem aqui return true, portanto, está correto. Mas o problema está aqui no getType, ok? Eu não coloquei ali um parênteses. Vamos aqui então verificar, ok? E ele diz que a variável não está definida, valor. Ok, porquê que não está definida? Ele diz aqui que a variável não está definida, evidentemente, porque eu aqui tenho que colocar A e não valor, ok? Portanto, eu defini aqui a variável A, agora vou testar para verificar se a variável A é ou não uma variável do tipo string. Vamos então verificar finalmente se dá ou se não dá. Ok. E retorna o valor 1. Valor 1 significa que é um valor positivo. Se fosse o 0, seria o negativo. Ora, o que acontece aqui, para o qual eu quero chamar a atenção, é o seguinte. Quando nós estamos a escrever uma indicação destas, não é necessário estarmos a fazer um else, ok? Porque, invariavelmente, o que vai acontecer é o seguinte. Se ele vai verificar que o valor é string e, de facto, verifica que é string, a instrução return vai automaticamente cancelar a execução do resto da função. Portanto, significa com isto dizer que se eu tiver a minha função escrita desta forma, ela vai ter exatamente a mesma performance. Isto é, vai chegar aqui, pergunta se se o tipo de variável é igual a string. Ok, é verdade, então faz return. Se faz return, vai saltar fora da nossa função e já não vai ler aquele código. E, portanto, nós não temos que criar aqui condições para ler circunstâncias alternativas. Se for verdadeiro, executa. Caso contrário, isto é, se for falso, obviamente, executa o resto do código. E eu aqui coloquei returns, como poderia ter colocado outra circunstância qualquer. Depois deste aspecto, vamos aqui ver um outro aspecto relacionado com uma outra instrução muito utilizada para controle de código e que é a instrução condicional switch. A instrução condicional switch é utilizada de uma forma relativamente simples. Isto é, nós temos aqui uma variável que vamos chamar aqui A é igual a 1. Ok? Neste caso, uma variável inteira. E nós podemos criar uma instrução switch para avaliar se A é igual a 1, é igual a 2, é igual a 3 e consoante o valor que tiver, nós executarmos uma determinada porção de código. Nós podemos fazer isto com ifs. No entanto, se nós vamos ter aqui if A é igual a 1, então executa este código. Else if e depois A igual a 2, então executa este código. E poderíamos estar aqui a escrever imensas vezes as mesmas expressões para colocar cada um destes valores. Ora, nestas circunstâncias normalmente substitui-se por uma instrução switch. Switch que se escreve desta forma e que depois colocamos entre parênteses qual é a variável sobre a qual nós vamos analisar o seu valor e depois separamos cada um dos blocos com a instrução case. Case e depois à frente o valor que nós vamos comparar. Neste caso, seja um valor string ou um valor inteiro. Se for um valor string, nós colocamos dentro das aspas. Se for um valor inteiro, nós colocamos diretamente o valor. E caso for igual a 1, nós colocamos 2 pontos e colocamos aqui dentro o código que vai ser executado. Ok? No final desta instrução, ou de cada caso, nós devemos sempre colocar a expressão break. Quando passamos para uma situação 2, case 2, por exemplo, nós vamos ter aqui o código e depois o break, ok? E poderemos inclusive ter numa circunstância última, eu vou colocar aqui mais um case, neste caso 3, podemos ter aqui numa circunstância última a expressão default. E a expressão default significa se o valor não for igual a nenhum destes casos que aqui está, então o default vai ser a execução de uma porção de código e não é necessário colocarmos aqui o break. Bom, há, no entanto, um pequeno problema. É que no caso do if, nós poderemos colocar if A é igual a 1 e ele executar este bloco de código. E
Em que circunstância é que este if é diferente deste caso do switch? Bom, é que no caso do switch, ele não avalia o tipo da variável, ele só avalia o valor. O que quer dizer que aqui nós estamos a comparar valor e simultaneamente o tipo, e aqui obviamente seria verdade. Aqui nós estamos só a comparar o valor. Bom, vamos fazer aqui uma pequena experiência. Eu aqui no if vou colocar echo e vamos colocar aqui verdade. Caso contrário, else, echo falso. Ok? Então, nós aqui não vamos ter nenhum código a ser apresentado, é tranquilo, portanto, só vamos ter aqui a apresentação de informações relacionadas com este if. Vamos verificar o que é que acontece aqui, refrescamos e ele diz, ok, é verdade. É verdade o quê? É verdade o facto do A ser igual a 1. Se eu colocar aqui A é igual a 1, ou então vamos fazer de uma forma diferente, vamos alterar ali, vamos dizer que o A passou a ser uma variável do tipo string. Aqui já vai ser falso. Então reparem o que é que acontece, cá está falso. Mas vamos agora comentar tudo isto que aqui está e vamos passar ao switch. E cá está, A é igual a uma string cujo valor é 1. Okay? É um caractere 1. Caso aqui seja igual a 1, vamos colocar aqui o echo para dizer que é verdade. E vamos verificar se este caso vai ser lido ou não. E reparem como ele é lido e diz que é verdade. Portanto, muita atenção na utilização desta estrutura, porque no caso do switch, o que é vulgarmente, o que acontece normalmente, é que ele avalia apenas o valor e não o sinal de igual. Ou neste caso, dizer se o valor é igual ao tipo, ok? Isto é, tipo e valor só são analisados no if. Só para terminar esta circunstância, falar também aqui no seguinte. No switch, se ele for utilizado dentro de uma função que tem returns, isto é, se nós tivermos aqui uma function, teste, ok, e tivermos aqui então o switch dentro desta função e queremos que condicionalmente a função tenha alguns returns, então o que significa nesta circunstância é que os returns dispensam a existência do break. Isto é, caso o A fosse 1 e ele quisesse retornar um texto, então nós podemos colocar return sim. E já não é necessário colocar o break, porque o return vai funcionar como um break. De referir também que, caso não exista um return e, por exemplo, o A fosse igual a 2, ok? Se estivéssemos a executar isto, chamando a função, etc. E se nós retirarmos daqui o break, o que é que poderia acontecer? Bom, poderia acontecer que o código chega aqui, executa o bloco que aqui está, mas vai continuar a fazer as análises que existirem a seguir, ok? E, portanto, vai percorrer todos os outros casos que estiverem aqui indicados. O break é utilizado para facilitar a execução do código, isto é, abreviar rapidamente a saída deste switch. E, portanto, se não existir o break, ele vai continuar a analisar. É evidente que se A for igual a 2, todas as outras circunstâncias que estiverem definidas nos casos não serão tidas em conta se o case for um case diferente daquele que é o valor da variável. De qualquer das formas, há que ter muita atenção a este aspecto, porque por boa prática nós devemos sempre colocar o break ou, caso exista o return, nós devemos utilizar o return em substituição do break. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.